A religião diz: acreditai e compreendereis. A ciência vem vos dizer: compreendei e acreditareis. Então toda a ciência mudará a fisionomia. O espírito, por muito tempo destronado e esquecido, retomará o seu lugar. Será demonstrado que as tradições antigas são inteiramente verdadeiras, que o paganismo não passa de um sistema de verdades corrompidas e deslocadas, que basta limpá-las, por assim dizer, e recolocá-las em seu lugar para vê-las brilhar com todo o seu esplendor. Em uma palavra, todas as ideias mudarão. Em uma vez que, de todos os lados, uma multidão de eleitos clama em concerto: vinde ao Senhor, vinde. Porque reprovareis os homens que se lançam nesse futuro majestoso e se glorificam em adivinhá-lo? Os espíritos humanos têm a vertigem do mistério. O mistério é o abismo que atrai sem cessar a nossa curiosidade inquieta por suas formidáveis profundezas. O maior mistério do infinito é a existência de aquele para quem, somente para ele, tudo é sem mistério. Compreendendo o infinito, que é essencialmente incompreensível, ele próprio é o mistério infinito externamente insondável, ou seja, ele é, ao que tudo indica, esse absurdo por excelência. O domínio do mistério é o campo aberto às conquistas da inteligência. Pode-se andar nele com audácia, nunca se reduzirá a sua extensão, mudar-se-á somente de horizontes. Todo saber é o sonho do impossível, mas ai de quem não ousa aprender tudo e não sabe que, para saber alguma coisa, é preciso resignar-se a estudar sempre. Eu sou o Gili e vou contar um pouco sobre a chave dos grandes mistérios, para você que é sempre muito bem-vindo por aqui no Vale das Curiosidades. Dizem que para bem aprender é preciso esquecer várias vezes. E o mundo seguiu esse método. Tudo que se questiona em nossos dias havia sido resolvido pelos antigos. Todas as soluções escritas e hieróglifos não tinham mais sentido para nós. Um homem reencontrou sua chave, abriu as necrópolis da ciência antiga e deu a seu século todo um mundo de teoremas esquecidos, de sínteses simples e sublimes como a natureza, irradiando sempre a unidade, multiplicando-se como números e com proporções tão exatas quanto o conhecimento demonstra e revela o desconhecido. Compreender essa ciência é ver Deus. Depois, quando tiverdes visto Deus, virai-vos e, na sombra que projetais na presença desse sol das inteligências, ele fará aparecer o diabo, o fantasma negro que vedes quando não olhais para Deus e quando acreditais ter preenchido o céu com a vossa sombra, porque os vapores da terra parecem tê-la feito crescer ao subir. Existe um alfabeto oculto e sagrado que os hebreus atribuem a Enoque. Esse alfabeto, conhecido pelos pitagóricos, compõe-se de ideias que são absolutas, ligadas a signos e a números, e realiza, por suas combinações, as matemáticas do pensamento. Salomão havia representado esse alfabeto por 72 nomes escritos em 36 talismãs, e é o que os iniciados do Oriente denominam ainda de as pequenas chaves ou clavículas de Salomão. A religião é uma chave apoiada num fato constante e universal. A humanidade é religiosa. A palavra religião tem, portanto, um sentido necessário e absoluto. A própria natureza consagra a ideia que representa essa palavra e a eleva à altura de um princípio. A necessidade de crer liga-se estreitamente à necessidade de amar, e é por isso que as almas têm a necessidade de comungar com as mesmas esperanças e com o mesmo amor. As crenças isoladas não passam de dúvidas. É o laço da confiança mútua que faz a religião ao criar a fé. A fé não se inventa, não se impõe e não se estabelece por convicção política. Manifesta-se como a vida, com uma espécie de fatalidade. O mesmo poder que dirige os fenômenos da natureza estende e limita, além das previsões humanas. É o domínio sobrenatural da fé. Não se imaginam as revelações, elas se impõem, e nelas se crê.
Por mais que o espírito proteste contra as obscuridades do dogma, está subjugado pela atração dessas mesmas obscuridades, e frequentemente o mais indócil dos pensadores disfarçaria em aceitar o título de homem sem religião. De todas as paixões humanas, a paixão religiosa é a mais poderosa e a mais vivaz. Produz-se seja pela afirmação, seja pela negação, com igual fanatismo. Uns afirmando com obstinação o Deus que fez sua imagem e semelhança, outros negando a Deus com temeridade, como se tivessem podido compreender e devastar por um único pensamento todo o infinito que está ligado ao universo. Os filósofos não refletiram suficientemente sobre o fato fisiológico da religião na humanidade. A religião, com efeito, existe além de toda discussão dogmática. É uma faculdade da alma humana, da mesma forma que a inteligência e o amor. Enquanto houver homens, a religião existirá. Considerada assim, ela não é outra coisa que a necessidade de um idealismo infinito, necessidade que justifica todas as aparições ao progresso, que inspira todas as abnegações, que sozinha impede a virtude e a honra de serem unicamente palavras que servem para iludir a vaidade dos fracos e dos tolos em proveito dos fortes e dos hábeis. Fora desse ato de fé, a necessidade religiosa não encontra satisfação e transmuta-se em ceticismo e em desespero. Mas para que o ato de fé não seja um ato de loucura, a razão quer que ele seja dirigido e regulado. Pelo quê? Pela ciência. Vimos que nesse caso a ciência é impotente, e que a chave dos grandes mistérios, fé e religião, não é usada por um bem comum à humanidade. Quem domina a chave utiliza-se para o poder sobre os homens. Dissemos que não há religião sem mistérios. Acrescentamos que não há mistério sem símbolos, sendo o símbolo a fórmula ou a expressão do mistério. Ele só exprime sua profundidade desconhecida por imagens paradoxais emprestadas do conhecido, devendo caracterizar o que está acima da razão científica. A fórmula simbólica deve necessariamente encontrar-se fora da razão. Daí a palavra célebre e perfeitamente justa de um pai da igreja. O próprio mistério é a verdadeira chave, e a ciência uma alavanca para o domínio da chave dos grandes mistérios. Se a ciência afirmasse o que não se sabe, destruiria a si própria. A ciência não pode, portanto, realizar obra de fé, tanto quanto a fé não pode decidir em matéria de ciência. Uma afirmação de fé com que a ciência tenha temeridade de ocupar-se será apenas um absurdo para ela, da mesma forma que uma afirmação de ciência que nos fosse dado como artigo de fé seria um absurdo na ordem religiosa. Crer e saber são dois termos que nunca se podem confundir. Tampouco poderiam opor-se um ao outro num antagonismo qualquer. É impossível, com efeito, crer no contrário do que se sabe sem deixar por isso mesmo de o saber. E é igualmente impossível chegar a saber o contrário do que se crê sem deixar imediatamente de crer. Essa é a chave do conhecimento divino usado para o poder. Sua religião é o que você crê sem intervenção humana. Fora isso, estás sob o domínio de alguém com a chave dos grandes mistérios. Conecte consigo mesmo e ao poder da criação universal e infinita. Essa é a chave para a proteção. E você? Já ouviu falar da chave dos grandes mistérios? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Compartilhe essa informação com seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal Vale das Curiosidades. Um abraço para você e até o próximo vídeo.